é que gostarias que fosse manchete nos jornais amanhã? Alcançado um acordo para acabar com todas as guerras do mundo. Amanda Lima, repórter do Diário de Notícias e editora-chefe do DN Brasil. Olá, bem-vinda à Entrevista Central. Antes de mais, obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada eu pelo convite, é um prazer. Primeiro, foi óbvio a tua resposta? Ou tiveste que pensar? Posso assumir aqui que já saíram outras entrevistas, portanto é sempre este o mote inicial. Foi óbvio quando lançamos este Tive que pensar em como elaborar, porque pensei em algumas guerras, mas eu acho que não faria sentido, digamos, querer acabar com uma guerra, por exemplo. Eu queria acabar com a guerra em Gaza e não queria acabar com a guerra na Ucrânia, ou não acabar com os conflitos no Sudão. Por isso que eu pensei numa manchete muito mais abrangente, que é de acabar com todas as guerras, porque não há paz, né? Enquanto nós também dermos uma valorização por escalas de qual conflito é mais importante ou qual conflito merece mais a nossa atenção. Não é obviamente que um conflito aqui na Europa tem repercussões muito mais próximas de nós, né, que moramos aqui. Mas isso, ao mesmo tempo, não faz com que conflitos que estão geograficamente mais distantes daqui não sejam tão importantes quanto e que não precisem de atenção e de uma solução. Achas que essa invisibilidade que existe muitas vezes de certos conflitos que existem no mundo poderia ser evitada por parte dos órgãos de comunicação social, ou há aquela questão do critério jornalístico, da proximidade e, naturalmente, conflitos como, por exemplo, na Ucrânia terá mais espaço nos nossos jornais, televisões, etc., aqui na Europa? Eu acho que é preciso uma reflexão maior, eu acho que as coisas podem coexistir. Eu acho que temos que partir sempre dos princípios técnicos jornalísticos, não é dos critérios de noticiabilidade, e, pensando dessa forma, sempre os conflitos que estão mais próximos e que têm relação mais direta, né, repercutem com a questão do preço dos alimentos, com o acolhimento dos refugiados mais diretamente. Eu acho que esses têm que ser, sim, prioritários, digamos, numa escala noticiosa. Mas isso não faz com que nós não noticiemos também os outros conflitos, aqueles que estão mais longe, não é? Não na mesma, digamos, intensidade, com uma cobertura talvez diária, mas sem deixar noticiando, né? Porque o que a gente vê é que muitos conflitos são completamente ignorados por alguns jornais, na verdade pela maior parte dos jornais, o que também leva a uma outra questão, logicamente, que é a questão da falta de mão de obra, a falta de contratação de jornalistas, né? Porque a maior parte das redações tem um time tão enxuto que muitas vezes não é possível dar atenção. Então, muitas vezes... E o que sai muitas vezes é apenas o que sai nas grandes agências noticiosas. Eu acho, genuinamente, que não é nenhuma escolha editorial de pensar, não vamos falar desse conflito. É simplesmente porque, geralmente, nós temos, falando nós, em termos jornalistas, falando no modo geral, né, não necessariamente onde eu trabalho. Eu acho que nós temos tanto trabalho que acabamos por ter que optar em noticiar uma coisa ou outra, porque somos, geralmente, tão poucos nas redações e não conseguimos dar atenção devida a todos os temas que merecem atenção. Já lá vamos voltar ao tema da crise do jornalismo, e isto certamente que estávamos aqui, esta parte que estávamos aqui a abrir de conversa, certamente nos leva aí, mas já lá voltaremos. Na tua biografia começas por dizer que és jornalista, imigrante e brasileira. Como é que estas características marcam não só aquilo que és enquanto jornalista, mas também acredito que enquanto pessoa o teu lado jornalístico, por exemplo, também te influenciará? Sim, são características indissociáveis, não é? E eu acho que a profissão jornalística, ela é difícil de você deixar de ser jornalista em algum momento, porque eu acho que são características que te definem enquanto ser humano. Então, eu costumo dizer que eu sou jornalista nas horas vagas e nas ocupadas, porque quando eu tô de folga, eu continuo sendo jornalista, porque a minha visão de mundo, ela é muito voltada por aquilo que eu trabalho, não é? Que é, no caso, o jornalismo. Em relação a ser imigrante, obviamente, que também é outra coisa que me define bastante, porque eu também, não é só como eu me vejo, mas também como as pessoas me veem. Então, eu acho que não importa quanto tempo passe, quanto tempo eu venha morar aqui em Portugal, eu sempre vou ser vista como uma pessoa de fora. Isso não é necessariamente ruim, né? Claro que é ruim pelo aspecto de sofrer discriminação com isso, mas eu não acho que seja ruim do ponto de vista de que eu trago uma visão diferente para cá, né? E eu acho que faço isso, inclusive, no meu trabalho no jornalismo, de ter uma visão de alguém de fora, que talvez consiga ter distanciamento para alguns assuntos, ou até mesmo proximidade para outros, sem deixar que isso afete a objetividade, logicamente, mas acho que são todas características que acabam moldando, né? Acabam moldando a personalidade. Tu vieste para Portugal há cerca de 4 anos.
Queres contar brevemente para quem não te conhece, de maneira breve, o que achares relevante do teu percurso até aqui? Não sei quando vieste, já terias acabado os estudos, não? Já teria, foi um pouco antes da pandemia, depois veio a pandemia e as coisas foram acontecendo, mas quando eu vim para cá eu já era formada em jornalismo, já tinha mestrado, já tinha alguns cursos, fiz outros cursos aqui na Europa também, fiz um curso de jornalismo de gênero no jornal O País, e levou um tempo para que eu conseguisse trabalhar efetivamente como jornalista aqui em Portugal, porque nós sabemos que é um mercado fechado, um mercado com poucas vagas, em que faltam oportunidades mesmo para os jornalistas portugueses. E para nós imigrantes é ainda mais difícil, né, por conta do desafio da língua, da forma de escrever, e por ser propriamente, acho que já mudou bastante nos últimos anos, apesar de poucos anos, acho que mudou bastante, mas ainda assim é um mercado fechado para os estrangeiros como eu. Há essa particularidade, ou seja, nós enquanto jornalistas sabemos que o mercado tem pouca mobilidade, surgem vagas de X em X e muitas vezes, para quem está de fora do mercado, não é? Nós costumamos sempre fazer esta distinção, não é? Esta coisa do entrar no mercado, sair no mercado, muitas vezes quando vamos, o risco de se afastar um bocadinho da área e já não se conseguir voltar. já não se conseguir voltar, mas para uma pessoa estrangeira, imigrante, especificamente, que dificuldades é que se colocam? Ou seja, há um entendimento de que poderão ter um maior afastamento dos temas que importam? É um fechar de portas que dirias que é semelhante noutras áreas ou não? Eu acho que há um fechar de portas geral, em outras áreas também, nessas profissões que exigem um certo grau de qualificação. Porque é muito comum que uma grande parte dos imigrantes que fazem trabalhos na área de serviços, por exemplo, tenham uma altíssima graduação, tenham muitos estudos, tenham mestrados, tenham doutorados, tenham pós-graduação, mas as portas do mercado são fechadas simplesmente por serem imigrantes. É claro que cada profissão tem a sua particularidade, não é? Algumas são mais exigentes em termos de reconhecimento acadêmico, a burocracia em Portugal nesse sentido não ajuda nem um pouco, né? E por mais que, no caso do jornalismo não, porque não faltam trabalhadores, mas existem outras áreas que faltam trabalhadores e a mão de obra imigrante poderia ajudar a suprir essa falta, mas é muito difícil por conta da burocracia. Agora, no caso específico do jornalismo, o que eu acho, o primeiro fator é realmente ser um mercado com poucas vagas, ser um mercado fechado com pouca mobilidade, que afeta a todos os jornalistas estrangeiros e portugueses. Mas há essa questão de pensar que a maior parte dos jornalistas que vêm de fora não vão conseguir escrever ou falar, dependendo do tipo de cargo que estamos falando, não vão conseguir exercer a profissão. Eu acho que em relação ao conhecimento dos assuntos do dia, isso é perfeitamente aprendível, não é difícil de se aprender, de acompanhar. Eu acho que realmente a questão principalmente está na escrita, na maneira de escrever, que é diferente, mas não é tão diferente assim, na verdade, ela é perfeitamente possível aprender, como eu fiz, né? Eu escrevo no Diário de Notícias em português de Portugal e no DN Brasil eu escrevo com o português do Brasil. Então, isso é perfeitamente possível. Mas eu acho que em algumas ocasiões, não, em alguns locais, sim, há uma questão mesmo de um próprio preconceito, de achar que o jornalismo é um espaço que é só que só os nacionais podem alcançar. Mas eu acho que esse panorama está mudando bastante e mudou muito rápido. Nós temos iniciativas como o DN Brasil, em que toda a nossa equipe é de jornalistas brasileiros, temos outras iniciativas semelhantes de outros jornais também que contratam brasileiros, e acho que esse cenário está mudando. Acho que também importa referir, Flávia, que outra questão que também prejudica muito o acesso ao mercado de trabalho é a questão da carteira de jornalista, que no Brasil é uma coisa que não existe, não é simplesmente você pode... Você não precisa nem estar formado, ou seja, você não precisa frequentar a graduação para ser jornalista. Mas o que acontece, a maior parte dos jornalistas que moram aqui em Portugal, dos brasileiros, tem graduação, são formados, têm um excelente currículo, mas é muito difícil de aceder à carteira profissional, que é o que dá o título, né? Como eu disse, é algo que não existe no Brasil. E é muito difícil, burocraticamente, de se conseguir. E aí tem aquelas mudanças, por exemplo, no Brasil você pode, o que eu não concordo, mas você pode trabalhar com assessoria de imprensa, de comunicação e jornalista ao mesmo tempo. Aqui isso é incompatível. Então, e não é nada incomum que no Brasil isso aconteça. Então, automaticamente as pessoas que nos últimos anos trabalharam com assessoria de comunicação no Brasil, aqui elas já estão vetadas pela CCPJ, que é muito criteriosa nesse sentido. Então, esse é um primeiro entrave. E o segundo é que é aquilo mais ou menos a pescadinha do rabo na boca, né? Porque você precisa
tá numa redação para conseguir a carteira, mas para você para conseguir a carteira você precisa estar numa redação. Eu esses dias falava com uma jornalista brasileira que mora aqui, e eu lembro que quando ela fez o primeiro contato comigo, já há bastante tempo, eu avisei que era muito difícil, né? E ela, não, mas eu vou na mesma, vou conseguir. E aí, recentemente ela me mandou mensagem, ai, mas não consigo, porque como? Me explica, como que eu consigo entrar na redação, sendo que para entrar na redação eu preciso da carteira. E eu falei, sim, mas realmente foi o que eu te avisei, é muito difícil. Então, o próprio mercado tem mecanismos de fechar as portas para nós. Não estavas à espera dessa realidade quando vieste? Ou melhor, quando decidiste ficar? Porque... Na verdade, sim, eu imaginava que seria difícil. Mas até acho que... Deixa eu agora me refletir sobre isso. Porque sim, foi muito difícil, mas eu não sei se teve algum momento que eu pensei, nossa, isso realmente é difícil. Eu acho que isso não me passou pela cabeça porque eu estava sempre o tempo todo focada em conseguir, sabe? Focada em, não, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir provar que eu tenho talento, que eu tenho qualificação e que eu consigo. Então, mas sim, olhando para trás hoje, eu não imaginava que seria tão difícil, tão burocrático com a parte da carteira de jornalista, e também não sabia que seria tão difícil o acesso ao mercado de trabalho para quem é uma mulher jornalista imigrante. E algo que acredito que já soubesses que existia, mas que te pergunto também como é que foi a convivência com essa realidade, que é, falamos aqui das dificuldades e dos constrangimentos que se colocam às pessoas imigrantes, mas existe um preconceito que é muito particular aqui em Portugal, que é o estigma relativamente às mulheres brasileiras especificamente. Eu pergunto-te, acredito que já tivesses noção de que fosse uma realidade, Sim, mas surpreendeu-te de alguma forma? na verdade, Ou do que é que estavas à espera e o que é que encontraste? quando se vive na pele, isso é muito difícil, né? Porque eu acho que nenhuma teoria te explica ou te prepara para reagir, por mais que você saiba que isso é uma realidade. Quando você sofre esse tipo de preconceito, a reação, você não está preparado para a reação. Como eu disse, não existe nada que te ensine como reagir nesse tipo de situação. Então, eu acho que grande parte das mulheres brasileiras que moram aqui em Portugal, elas têm total noção disso, né? Acontece em alguns casos em escalas maiores ou menores, e cada pessoa vai reagir de uma maneira. Eu acho que é muito lamentável, mas da minha parte eu nunca deixo com que isso me atinja a ponto de me paralisar. Muito pelo contrário, né? Eu até utilizo o jornalismo para dar luz a esse assunto, né? Para mostrar essa realidade, e acredito firmemente no papel do jornalismo em mostrar realidades para combater problemas que existem, não é? E um deles, obviamente, é a sexualização da mulher brasileira, né? Que não é algo novo, que eu também acho que já mudou. Eu acho que, olhando para o passado, hoje nós estamos numa posição melhor. Eu acho que também hoje se fala muito mais desse assunto sem ser um tabu. Eu acho que as novas gerações também estão mais abertas a falar sobre isso. Então, se olharmos para um passado recente, eu acho que hoje nós conseguimos, digamos assim, digerir melhor esse assunto do que há alguns anos. E fazes esse trabalho de falar destes assuntos e ajudar a desconstruir estas questões, nomeadamente no DN Brasil, que, corrige-me se estiver enganado, inaugurado 3 de junho. Sim, 3 de junho. És editora-chefe. Como é que nasce este projeto? Esse é um projeto antigo do Global Media Group, né, que é o jornal onde eu trabalho, que é o dono do DN Brasil, também dono do Diário de Notícias e de outros títulos bastante tradicionais aqui em Portugal. Então, é um desejo antigo de ter um projeto voltado à língua portuguesa, né? Então, o DN Brasil ela é uma etapa de um projeto que ainda não está completamente definido, mas é de um desejo de alcançar novos públicos a partir da língua portuguesa, né? Que é um idioma tão bonito. E foi decidido, né, começar a partir dos brasileiros que moram aqui em Portugal. É uma comunidade muito grande. Uma comunidade que até bem pouco tempo, basicamente até a nossa chegada, a criação do DN Brasil, não tinha um jornal com essa característica, né, de ser escrito em português do Brasil, de estar dentro de um outro jornal também muito tradicional, e que isso nos ajuda muito, porque o Diário de Notícias vai completar 160 anos, tem uma credibilidade muito grande, e isso também nos ajuda. Então, é um projeto que visa alcançar a lusofonia, e começando pelos brasileiros que moram aqui em Portugal e que precisam de informações que sejam, digamos assim, moldadas para esse público, né? Não só na maneira de escrever, não é só escrever o português do Brasil. Eu acho que é ter esse olhar imigrante, que é o fato de tanto eu como os meus colegas, o Nuno e a Carol, também são brasileiros, também são imigrantes. Nós temos esse olhar porque nós sabemos o que é aquilo que o leitor precisa saber.
Nós exatamente sabemos, né, que informação, principalmente jornalismo de serviços ou de soluções, questão de documentos, burocracias, nós facilmente conseguimos nos colocar no lugar do leitor, porque muitas vezes nós estamos naquela mesma situação. Eu acho que isso é uma mais-valia muito importante do nosso projeto. A questão do DN Brasil ser escrito em português do Brasil, isso gerou discussões, conversas, foi algo natural? Ou pergunto-te porque é aliás, se nós pensarmos nos últimos anos, há até alguns movimentos que criticam uma aproximação do português de Portugal ao português do Brasil, devido ao consumo de vídeos jovens na internet, e este acaba por ser também um tema um pouco, diria, usado para também discursos de ódio Completamente. e xenófobos. Por isso gostaria de perceber se foi algo natural a decisão de se escrever em português do Brasil, visto que há páginas que, vou aqui consultar, que semanalmente há 2 páginas dentro do Diário de Notícias que vão aparecer, que são do DN Brasil e por isso são escritas em português do Brasil, entre as restantes páginas em português de Portugal. Como é que isso foi? Foi simples? Não foi uma questão? Foi completamente natural. Não foi uma questão. Foi completamente natural. Obviamente que nós conversamos sobre isso, né? Mas conversamos isso do ponto de vista técnico, jornalístico e editorial, mas não foi uma discussão no sentido de discutir mesmo da palavra de embate, muito pelo contrário. Foi completamente natural e sempre achamos que esse era o caminho mais correto e que era não só tão correto, mas o caminho que realmente fazia sentido. E entre os colegas também nunca foi uma questão, né? Na verdade, porque eu entrei no DN antes do DN Brasil, né? Paralelo à criação do DN Brasil, eu já comecei a escrever no DN. E já escrevias em português do Brasil? Não, no DN comecei a escrever em português de Portugal, obviamente, mas quem lê um texto meu, quem lê um texto de um jornalista português, obviamente vai sentir diferenças. Mas isso é visto de uma maneira muito natural no DN, pela direção do DN sempre foi, tanto por outras direções como pela que está agora, porque, primeiro, o que é importante é que o leitor entenda o que está escrito. Então, às vezes, eu tenho dúvida de alguma palavra, aí às vezes os editores corrigem, ou perguntam o que é que eu quis dizer com aquilo, encontramos uma outra palavra, ou achamos uma maneira de explicar, mas nunca houve uma interferência editorial nesse sentido, porque o entendimento do DN, e o meu também, enquanto jornalista, é de que o leitor precisa entender aquilo que está escrito. Então, se eu uso gerúndio ou não uso gerúndio, na verdade não importa, desde que a mensagem esteja bem escrita, que atenda a grafia correta, né, a ortografia, tá tudo certo. Então, não é uma questão no DN. Agora, em relação a alguns leitores, sim, acontece um pouco. Acontece algumas reclamações, enviam cartas, enviam algumas reclamações, alguns e-mails. Eu também recebo alguns, assim, no meu e-mail profissional, não é, de pessoas reclamando. Mas eu acho que isso também é normal, eu acho que também é completamente compreensível. E nesse caso, a maior parte dos e-mails, eles são muito respeitosos. Claro que há alguns que fogem mais do tom, que descambam mesmo para xenofobia. Mas nesse caso, em relação aos e-mails por conta do português, são minoria. Mas às vezes eu respondo, às vezes não, né? Às vezes tem uma questão mais séria, converso sempre com a direção, que sempre me apoia nesse sentido. Mas entre alguns leitores, sim, causa sim estranheza. Mas nas 2 páginas impressas de DN Brasil que nós temos nas segundas, está sempre escrito que aquelas 2 páginas, ou aquela uma página, é em português do Brasil. Então, nós não estamos enganando os leitores, não é? Porque está ali devidamente sinalizado, inclusive, a cores, né? Para que não haja dúvida de que aquilo ali é escrito de uma maneira diferente. E em relação a essas críticas de aproximação do Brasil, eu costumo dizer assim, boa sorte em tentar parar isso, porque eu acho que é um movimento que é um pouco incontrolável, não é? E, na verdade, eu acho que isso não há culpados por isso, eu acho, porque nem Portugal tem culpa de ser um país com 10 milhões de habitantes, e nem o Brasil tem culpa de ser um país com mais de 200 milhões de habitantes e com uma produção cultural que alcança o mundo todo. Eu acho que um mundo globalizado. Exato, no mundo em que as pessoas têm acesso à internet, então eu entendo por parte dos portugueses essa resistência e esse medo, eu acho que medo não seria bem talvez a palavra. Uma vontade de preservação. Essa vontade de preservação, mas eu acho legítima, acho justo, acho completamente justo, mas eu acho que é um movimento difícil de conseguir se realizar nos tempos em que vivemos, de rede social, só se, sei lá, cortássemos a internet, mas aí teríamos outras desvantagens, não é? Então, mas acho que essa discussão tem que ser feita de uma forma madura e tem que ser feita de uma forma não xenófoba. Infelizmente, a maior parte das vezes que eu vejo essa discussão acontecer, descamba para xenofobia, infelizmente.
No UDN Brasil, vocês trabalham sobretudo temas que importam à comunidade imigrante brasileira aqui em Portugal. Tu, quando começaste a procurar trabalho na área do jornalismo, já tinhas esta vontade de falar destes temas que importam à comunidade brasileira, ou a dada altura, tendo em conta também aquela que foi a tua experiência pessoal e profissional em conseguir se ingrar num país estrangeiro, isto também se tornou particularmente relevante para ti? Na verdade, o jornalismo aqui, quando eu cheguei, sempre me incomodou, que eu sempre tive a sensação de que algumas notícias eram incompletas, ao menos para mim. Então, que eu sentia que estava faltando alguma coisa, ou estavam faltando várias informações. Logo eu percebi que esse é um estilo jornalístico de Portugal, que, enfim, a escola que é seguida aqui é essa, mas já ouvi muitas vezes alguns portugueses, inclusive, reclamando que às vezes faltam explicações em alguns textos. E no Brasil nós temos uma tradição de ter um jornalismo que ele é muito explicativo, ou seja, nós vamos ao detalhe, ao pormenor. Mas quando eu comecei a trabalhar aqui em Portugal, até o meu primeiro trabalho no jornalismo foi de correspondente para um site que tinha sido acabado de ser criado, que era justamente com informações de serviço para imigrantes que moram aqui em Portugal. Então foi ali que agora Europa é o nome do site, foi ali que eu comecei a perceber que realmente as pessoas precisavam muito de informação. E era era na altura da pandemia, ou seja, numa altura em que informação significava quase que vida ou morte, não é? Então foi ali que eu percebi que realmente havia um espaço, né? Havia essa necessidade que eu tentava cobrir com as minhas reportagens no Agora Europa, e foi definitivamente uma fase importante também que me deu experiência para hoje estar no DN Brasil e para ter ajudado na criação do DN Brasil. E ao longo deste percurso, também quando chegaste, não sei bem em que altura foi, mas tornaste-te comentadora da CNN Portugal, comentadora política. Pergunto-te se foi nessa altura que começaste a ter uma maior atenção mediática e em que, de certa forma, também o discurso de ódio nas tuas redes sociais e nunca querendo normalizar passou um pouco a fazer parte também da rotina da tua vida. Sim, foi. Eu acho que quando eu comecei a escrever não, comecei a aparecer na televisão, né? Porque a visibilidade da televisão ela é muito grande, não é? Então, foi aí que começou, mas no início ela era muito por questão política, de pessoas que não concordavam com aquilo que eu dizia, né? Porque era uma época de acirramento político por conta da polarização das eleições brasileiras, que acaba, enfim, dividindo as pessoas, né? E tinha alguns que me viam como comunista, que é uma coisa que não faz o menor sentido, porque não sou. Outros achavam também que eu não era de esquerda o suficiente, então eu sempre achei que o fato de me ver como uma pessoa, apesar de com opiniões sempre baseada na minha experiência jornalística, né, porque ser comentador e ser jornalista te dá uma responsabilidade dupla, né, porque muitas pessoas podem comentar e simplesmente dizer aquilo que elas querem, pode ser verdade ou não, nós jornalistas não podemos fazer isso, não é? Mas as primeiras críticas, e que depois se tornaram ataques, e depois se tornaram ameaças, e enfim, viraram uma questão realmente de segurança na minha vida, elas eram inicialmente muito mais por questões políticas mesmo, e até não eram tão graves. E claro, depois comecei a ter uma atenção mediática maior, e depois no DN, sim, que as ameaças se tornaram maiores, as críticas se tornaram maiores. Quando começaste a escrever para o Diário de Notícias? Quando eu comecei a escrever sobre o tema basicamente de imigração, né, porque eu acho que também coincidiu com o fato desse assunto estar muito em alta aqui em Portugal e desse assunto ter ganhado uma atenção muito grande, esse assunto estar sendo instrumentalizado por parte da política, esse assunto que também tem uma influência externa, né, de outros países europeus que também vivem tensões relacionadas com a imigração. Então, acho que tudo convergiu para que eu me tornasse um alvo nesse sentido. Como é que tu foste gerindo essa situação? Chegaste a fazer denúncias e emocionalmente? Sim, fiz denúncias, sim, que estão em andamento. Tive um ótimo tratamento por parte da Polícia Judiciária, né, que está cuidando dos meus casos, que são muitos, não é? Emocionalmente, tem dias e dias. Eu nunca deixo que isso me afete completamente, no sentido de que me faça desistir ou de que eu pare de trabalhar. Mas muitas vezes, sim, é difícil, né? Tem algumas épocas em que, inclusive quando estamos gravando nesse podcast, que eu estou totalmente sem redes sociais, né? Okay. Eu desativei meu Twitter, eu desativei o Instagram, apesar do Instagram ser uma rede fechada que eu não uso muito. E tenho tentado ficar, assim, o mais off possível, para que as pessoas não
enfim, não me ameacem tanto, né? Consigo ver algumas coisas assim à distância, né? Quando teve as manifestações aqui no fim de semana que eu tava comentando na CNN. Enquanto até mesmo quando eu tava em direto, algumas pessoas, não sei como, descobriram meu telefone, começaram a ligar, mandar mensagens, ameaçar. Então, é uma situação que ela é emocionalmente muito difícil de lidar e que também tem dias e dias. Depende também da intensidade da ameaça, daquilo que me dizem, mas é sempre muito voltado a esse aspecto da xenofobia, né, do voto para tua terra. E é um sentimento muito ruim, porque o que essas pessoas transmitem é de que eu não sou bem-vinda em Portugal, de que o meu lugar não é aqui. Só que, ao mesmo tempo, existem muitas mais pessoas que dizem o contrário, né, que realmente que essa aqui, se eu escolhi essa terra para ser minha, essa terra também pode ser minha, e que eu sou bem-vinda aqui. E achas que isso está associado, de alguma forma, também ao espaço que, no fundo, tu, enquanto mulher, enquanto imigrante, conseguiste num mercado que é fechadíssimo, não é? E muitas vezes há essa questão que é de xenofobia. Achas que está associado a isso ao lugar que tu conseguiste? Se quiseres, paramos um bocadinho, Amanda. Não, tá tudo bem. Sim, eu acho que tá associado, só que eu acho que não é justo, porque parece que eu tô sendo punida por fazer um bom trabalho, né? Parece que é uma punição, mas ao mesmo tempo, e vários colegas jornalistas sempre me dizem isso, que ter alguns inimigos como eu tenho, no fundo, é um pouco de mérito, porque muitas das pessoas não são boas pessoas. São pessoas que têm ideais que não são ideais que combinam com o mundo dos direitos humanos, com o mundo democrático. Mas ao mesmo tempo eu não deixo de ficar triste, porque eu não, eu não fiz nada para receber esse tipo de coisa. Eu apenas fiz o meu trabalho, faço o meu trabalho, que obviamente muitas vezes incomoda algumas pessoas, não é? Mas que tá sempre centrado na verdade. Mas o que verdade que algumas pessoas às vezes não querem ver, ou preferem não ver, ou preferem não acreditar. Eu digo preferir porque elas sabem que é verdade, mas preferem não acreditar. No fundo, eu não acho que seja justo tudo que acontece, todo o ódio que eu recebo. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que não... Lá está, aquilo que eu disse, não me faz desistir, porque eu também sei que é resultado de um trabalho que poucas pessoas fazem, que poucas pessoas alcançam. Então, no fundo, também é um pouco de privilégio, né? De ser uma das poucas jornalistas brasileiras aqui em Portugal que tem essa visibilidade, que, na verdade, a visibilidade não serve de muita coisa, né? A visibilidade serve pro ego das pessoas, nada além disso. Não paga contas. Exato, mas essa visibilidade, ela é resultado do meu trabalho, e isso sim é o que importa. Então, não importa que se as pessoas me conhecem ou não, se elas me veem na rua e me reconhecem ou não. O que importa é aquilo que eu escrevo, ou aquilo que eu falo na televisão, ou aquilo, enfim, aquilo que parte mesmo do meu trabalho. No fim do dia, é só isso que conta. E é isso que faz com que as pessoas tenham tanta raiva. E eu acho que se talvez nós tivéssemos, não sei, mais Amandas assim, eu quero que tenha, só que eu não quero que elas passem pelo mesmo. Então eu acho que também é um processo que é muito novo aqui em Portugal, de ter pessoas assim, de ter que, por exemplo, basta ver a quantidade de pessoas negras na televisão. Em Portugal quase não existem, são pouquíssimas, e as que tem são super atacadas. Não é como acontece com a Queiroz na TVI, na CNN, com também, agora esqueci o nome do colega da SIC, o pivô da SIC, o Cláudio França da SIC. Eu acho que isso é reflexo também dessa mudança que Portugal precisa fazer, que Portugal precisa se abrir. E obviamente que quem chega nesse espaço primeiro vai sofrer mais. E eu acredito firmemente que no futuro nós teremos mais Amandas trabalhando, né, com o jornalismo. Quando eu digo mais Amandas, que sejam mais mulheres imigrantes, mais mulheres brasileiras, mas também de outras nacionalidades. Que tenhamos mais também pessoas que, não digo desafio, mas que não sejam esse status quo de serem só pessoas brancas ou serem só pessoas portuguesas. E quando isso mudar, eu acho que as pessoas vão sofrer menos. Eu acho que não vai ser normalizado, porque hoje tá normalizado ameaçar, tá normalizado chamar do que quiser, não é? Mas acho que quando nós formos mais pessoas, eu acho que vamos sofrer menos. Só que é um caminho ainda longo, e até lá vamos ter que continuar resistindo, porque se as poucas pessoas que ocupam esses espaços como eu, se nós desistimos agora, eu acho que isso dificulta muito mais o caminho para as próximas, que pensam em seguir esse caminho. Então, por isso que é preciso resistir, por mais difícil que seja às vezes.
Tende-se muito a fazer a comparação entre Portugal e o Brasil quando se fala de questões relativamente ao racismo, ou seja, quando fala sobretudo de políticas. Sim. Costuma-se muito fazer a comparação, por exemplo, do Brasil estar muito mais à frente ao nível de políticas do que Portugal e até em relação a alguma mobilização relativamente a esta temática. Consideras que de facto Portugal está muito atrasado relativamente a estas questões ao assumir que existe racismo estrutural? Tens essa visão, conhecendo tu Sim, os eu dois acho que países? sim, é uma discussão que Portugal precisa fazer. E obviamente que Portugal e Brasil fazem essa discussão de lugares muito diferentes, né? O Brasil Exato. faz isso por parte com um país que tem sim uma grande quantidade de população negra, mas faz isso enquanto um país colonizado. Enquanto Portugal está numa posição muito mais confortável de ter que olhar para o seu passado, porque é um país colonizador. E eu acho que essas questões são indissociáveis. Em relação às leis no Brasil, por exemplo, Achas que aos dias de hoje é uma posição mais confortável a de Portugal? eu acho que confortável no sentido de que é mais difícil para um país que foi colonizador debater essas questões do que para um país que foi colonizado. Eu acho que confortável nesse sentido. Mas, por exemplo, mesmo no Brasil, a lei de injúria racial ela foi promulgada há relativamente pouco tempo. Mas nós temos no Brasil realmente pessoas que foram efetivamente presas, saíram algemadas por serem racistas. Isso está correto? Ao meu ver, na minha visão de mundo, está correto. Em Portugal, o crime de racismo propriamente não existe, né? Há uma discussão nesse momento, há um grupo de trabalho que está trabalhando numa proposta de lei para isso, né? E eu sei que, e já participei de algumas dessas reuniões, né? Enquanto jornalista, acompanhei, conversei com várias fontes, e eu sei que isso vai ser uma discussão muito difícil aqui em Portugal de ser feita, porque também ela não é, ao meu ver, não é uma discussão que se faz assim, do tipo, ok, vamos punir o racismo. Eu acho que sim, é importante punir, mas isso não vai acontecer, não vai ter um resultado efetivo se Portugal não olhar para trás e não refletir e não, digamos, não refletir sobre aquilo que fez no passado. Porque nós sabemos que o racismo e a xenofobia estão muito ligados ao passado colonial. E essa discussão ainda ela é muito incipiente aqui em Portugal e não sei se em algum momento vai existir, digamos assim, um momento ideal para fazê-lo, porque nunca vai existir, eu acho, porque é um tema que mexe com as pessoas e que muitos talvez querem fingir que não é um problema, querem deixar como uma não questão, querem deixar ali debaixo do tapete, né? Inclusive, Debaixo do Tapete é o nome do documentário que a Catarina Catarina Demoni. Demoni fez, uma grande jornalista, eu tenho o prazer de dizer que ela é minha amiga também. Inclusive, uma das jornalistas que me ajudou muito no início da minha carreira aqui em Portugal, assim, sou eternamente grata a ela. E, inclusive, esse próprio documentário dela foi uma maneira de começar essa discussão, não é? Mas eu acho que é uma discussão que vai ser muito difícil, porque, como lá está, não haverá um tempo certo para falar sobre isso, no momento ideal, mas o momento político definitivamente não favorece, né? Nós estamos aí com manifestações xenófobas, estamos aí com vários movimentos xenófobos também completamente à vontade, né? Fazendo também suas manifestações, ocupando os espaços da rua e das redes sociais, um ativismo completo. Então, acho que vai ser muito difícil de fazer esse debate, ao mesmo tempo que ele é mais necessário do que nunca, tá? Porque quando nós temos todos esses grupos completamente à vontade para serem racistas, é obviamente que nós precisamos efetivamente punir o racismo, não é? O que é que Portugal pode aprender com o Brasil, que deve mesmo trazer do Brasil, e o que é que também o Brasil pode aprender com Portugal, relativamente à questão do racismo? Racismo e xenofobia, Sim, eu acho que a todos própria os tipos de questão discriminação. da própria lei de injúria racial, né, que é uma lei que efetivamente pune as pessoas, né, que não é só uma contraordenação, que não é uma coisa que a pessoa vai levar só uma pena suspensa, é realmente uma lei em que as pessoas são realmente punidas, né, que as pessoas podem realmente E é usada ter. frequentemente? Tem sido usada. Eu não tenho dados aqui agora, não sei de cabeça, mas já é comum que existam manchetes nos jornais que mostram que as pessoas realmente estão saindo dos locais onde elas foram racistas, estão saindo desses locais algemadas, né? E realmente punidas. Eu acho que Portugal pode aprender muito com isso. Agora, em relação ao Brasil, o que o Brasil pode aprender com Portugal nessa área, eu acho que o Brasil tem um papel importante no sentido de não digo fazer as pazes, porque os países, enfim, nunca brigaram. Mas eu acho que essa discussão ela tem que ser feita conjuntamente. Eu acho que é impossível Portugal ou mesmo o Brasil olhar para o racismo sem olhar para aquilo, sobre como essas nações foram construídas, né? Sobre como essas nações prosperaram. E isso também vale para os outros países da CPLP, né? Dos PALOPs, outros países que também foram colonizados por Portugal. Acho que deveria haver uma discussão conjunta, né? E cada um tentar tirar aquilo de bom
e eu sei que falar isso de uma maneira uma coisa muito utópica, né? Mas enfim, eu também acredito muito na diplomacia. É? Ao mesmo tempo que eu gosto E talvez com bastante. bons olhos as iniciativas do presidente Lula da Silva em ter o racismo, por exemplo, na agenda do G20. Exatamente, e ter convidado Portugal para participar do G20 pela primeira vez, algo que se não fosse, né, um convite de Portugal não teria oportunidade de participar, né, por questões econômicas. E acho que sim, mas lá está, eu acho que ainda é um assunto que ainda é visto como um assunto, sabe? Mas por um lado eu entendo, eu acho que é assim, muita, de uma maneira geral, uma má vontade, porque como eu disse, é um tema desconfortável, mas eu acho que também nós temos tantos temas, né, tantos temas urgentes, que acaba tudo sendo urgente, só que nem tudo vai ser urgente, né, porque não é possível tratar todos os temas ao mesmo tempo. Mas definitivamente o fato do racismo, a igualdade, tá na pauta do G20, que é liderada pelo Brasil nesse momento, e o Brasil ter sido, digamos assim, muito aberto em convidar outros países, né, e em especial Portugal. Eu acho que o convite mais especial e mais importante foi dado realmente a Portugal, porque eu sei que é um clichê dizer isso, mas eu acho que eu acredito firmemente e fielmente que Portugal e Brasil são países irmãos. A nossa relação histórica, ela não tem, é um cordão umbilical, não há como dissociar uma coisa da outra. E eu acho que esse tipo de discussão ela tem que ser feita conjuntamente. Amanda, voltando um pouco ao início, o que é que te apaixona no jornalismo? Acho que é falar com as pessoas e depois conseguir transmitir isso pro público. E de falar de questões que são urgentes e que são históricas, né? Porque pensando, imagina, uma coisa que eu escrevo hoje, ela pode ser lida daqui a 50 anos e as pessoas podem pensar, né? Refletir sobre aquilo que estava sendo dito, assim como nós olhamos para as manchetes do passado, né? Eu acho que nós jornalistas temos uma função extremamente importante, que é deixar registrado na história aquilo que está acontecendo no presente, né? E que isso vai ficar literalmente eternizado, não é? E o que me fascina também no jornalismo é o fato de que nós... Também é um clichê dizer isso, né? Mas nós aprendemos muito porque nós falamos com pessoas muito diferentes, né? Óbvio que quando você está centrado numa editoria, os temas acabam sendo muito parecidos. Mas cada entrevista você aprende uma coisa nova, né? Cada entrevista ou cada conversa você aprende uma coisa nova. E por mais que muito parte dessa conversa talvez não vá para o público, né? Não seja publicado, o conhecimento fica com a gente para sempre. Então, uma coisa que me fascina muito é esse aprendizado diário que nós temos e também essa adrenalina, né? Porque eu costumo dizer que o jornalismo tem que ser para quem realmente gosta, né? Porque nós nunca conseguimos parar, né? É muito difícil parar, então é sempre uma vida muito agitada, né? Uma vida muito apressada. Estamos aqui, estamos ali, temos um evento, fechar o jornal. Então, ao meu ver, não existe vida melhor que essa. E como é que tu olhas para a crise que o jornalismo atravessa, não só em Portugal, mas em todo o mundo, e que é uma crise de vários níveis, não é? De vários níveis, mas todos eles interligados de alguma forma. A questão do financiamento, mas também a questão do ofício em si, do que é que estamos a dar ao público, ao nível de informação, como é que estamos a dar essa informação, como é que tu olhas para tudo isso? Isso te preocupa de alguma forma, alguma descredibilização que a informação e o jornalismo também têm neste momento? Sim, é um tema bastante complexo. Bom, acho que assim, para começar, não tenho solução para a crise do jornalismo. Queria ter, não tenho. Talvez um dia tenha. Não tem a solução, obviamente. Eu acho que nesse momento ninguém tem, né? Porque a maior parte dos jornais, mesmo jornais muito grandes, por exemplo, o New York Times, está sempre testando coisas novas, né? Então, não é uma questão fechada. Mas tem algumas coisas que eu acredito e que deveriam ser sempre levadas em conta para tentar superar um pouco dessa crise. E eu acho que a primeira delas é a proximidade com as pessoas. Eu acho que é essencial que o leitor confie em você, confie naquele jornal e tenha a informação como algo essencial para a vida dele. E isso só acontece com proximidade. Obviamente que pode ser uma proximidade online, né, porque nós não podemos estar em todos os locais. Mas eu acho que eu acredito muito nesse jornalismo de proximidade, que é das pessoas não conhecerem talvez a mim pessoalmente, mas conhecerem aquilo que eu escrevo e de confiar. Eu acho que essa relação de confiança ela só é estabelecida a partir da proximidade e, obviamente, através da credibilidade, né? Porque se você divulga um monte de informação errada, é óbvio que a tua credibilidade vai por água abaixo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é a diversidade. Diversidade de olhares, né? Por mais que você tenha uma linha editorial específica no jornal, eu acho que você não pode sempre fazer o produto da mesma forma, né? Você tem que ter sempre se reciclando, sempre conversando, sempre fazendo as coisas em conjunto, sempre com novos olhares.
É também por isso muito importante ter redações com jornalistas que não tenham pensamentos parecidos, ou seja, que tenham vivências diferentes, que tenham experiências passadas diferentes, que venham de locais diferentes, né, que tenham visões de mundo diferentes, porque eu acho que isso enriquece o jornal. E essas são algumas coisas que eu acho essencial para que o jornalismo, digamos, sobreviva. Agora, em relação ao financiamento, aí é muito mais complicado, porque temos a internet, que fez com que digamos, a venda do jornal em papel, por exemplo, das revistas diminuísse muito, que tem a informação gratuita. E mesmo hoje, com as pessoas no telemóvel, a maior parte do dia, a maior parte das pessoas acham que a informação que está na internet ela não tem que ser paga. É diferente, né, de ir lá e comprar um jornal, pagar lá R$1,50 pelo Diário de Notícias. Muitas das pessoas acham um absurdo pagar 7 euros para ler o Diário de Notícias na íntegra todos os dias. Já pagou o telemóvel, tudo ela já pagou o telemóvel, ela já pagou o pacote de dados. Exato. E eu acho que é um grande desafio mudar essa mentalidade. E eu não sei quando é que nós vamos conseguir. E eu acho que não vai ser uma conquista fácil. E eu sei que nós temos feito, eu não digo nós jornalistas, temos tentado ser criativos nisso, né? Por exemplo, no DN nós lançamos recentemente uma assinatura conjunta com o New York Times. Então estamos sempre tentando buscar maneiras de fazer com que o leitor se convença de que ele realmente precisa pagar por informação. Porque não é possível deixar todo o conteúdo aberto na internet, né? E muitos jornais tentaram até, nós no DN fechamos os conteúdos há pouquíssimo tempo, né? Foi essa mudança de estratégia. Porque o trabalho precisa ser pago, né? O que nós fazemos é um trabalho que nós precisamos dos nossos salários, não é? Porquê que achas que as pessoas normalmente não tendem a pagar por informação jornalística? Mas achas que é mais uma questão económica ou é mais isso também que estás a dizer? Porque, enfim, também foi havendo um afastamento também de outros formatos. Mas as pessoas só não querem pagar pela internet, né? Porque assim, quando uma pessoa quer um jornal impresso, ela vai lá e paga R$1,50. Ela não se importa. Nunca, não se importa, ou ela paga. Não vai reclamar. Não vai reclamar. Que deixam ler o jornal sem pagar. Exato. Ou ela sabe que está pagando pelo canal de TV a cabo, que não é barato também, mas que todo mês ela paga. Então por que na internet seria diferente? Na internet também é preciso pagar, mas acho que esse é um desafio que ainda nós vamos levar muito tempo. Mas acho que também muitas vezes os jornalistas são vistos como culpados por isso, e eu acho que é injusto, sabe? Eu acho que é injusto porque, pelo menos da maior parte dos jornalistas que eu conheço, são jornalistas assim que se dedicam muito e que fazem um grande trabalho, que têm grandes histórias, que fazem o possível e o impossível para manter a sua base de leitores fiéis. E eu acho que falta também pessoas que acreditem no jornalismo, sabe? Pessoas... Porque assim, existem muitas pessoas com dinheiro. Existem muitas pessoas com dinheiro e que poderiam investir, né, no jornalismo. E eu acho que se nós tivéssemos mais pessoas com esse dinheiro disponível, que realmente acreditassem no poder do jornalismo como um elemento importante numa sociedade democrática, ou como realmente um elemento transformador da sociedade, acho que seria melhor, né? Nós vemos claramente, vemos algumas iniciativas pelo mundo, né, por exemplo, de apoios ou de iniciativas como a Open Society do George Soros, por exemplo, que são pessoas que realmente acreditam na informação livre e que apostam no jornalismo. Só que nós temos poucas pessoas que fazem isso. E eu também entendo, porque se eu fosse, sei lá, milionária, obviamente que eu, particularmente, eu iria investir em jornais por uma questão de gosto próprio, né? Uma questão de amor e de paixão. Mas eu também entendo as pessoas que têm muito dinheiro que não querem investir em jornal porque é um trabalho muito difícil, né? Porque é um trabalho, assim, lidar com jornalista muitas vezes é incômodo, né? É um trabalho que incomoda no sentido... Depois o jornalista ia escrutinar a pessoa que estava a pagar. Mas não só isso, mas eu não em relação a escrutinar aquela pessoa, sim. Mas é porque assim, pensa, investir num jornal, a margem do lucro vai ser mínima. Ou seja, você vai estar praticamente só... O dinheiro vai estar ali rodando, você não vai ter lucro com aquilo. E você ainda pode ter muitos incômodos, porque lidar com uma empresa de comunicação não é a mesma coisa que lidar com uma fábrica de sapatos. Então, eu digo que eu entendo no sentido de que, ok, se eu tivesse muito dinheiro, eu vou investir numa fábrica de sapatos, onde eu sei que eu vou ter uma margem de lucro grande e eu não vou ter quase nenhum incômodo, porque o trabalho ali é mecânico, né, literalmente mecânico, ou eu vou ter um jornal, que é um trabalho com a margem de lucro mínima ou negativa em muitos casos, e chega ali de pessoas com muitas ideias e com pessoas que podem incomodar outros poderosos e tal. Então não é à toa que é aquele clichê que as pessoas geralmente investem em mídia ou porque elas querem poder ou
basicamente porque querem poder, né? Mas ainda assim, acredito que devam existir mais pessoas assim, porque também acho que é um pouco utópico da nossa parte achar que o leitor vai pagar por tudo, que isso não vai acontecer. E por mais que eu ache louvável iniciativas em que não aceitem patrocínios e que sobrevivam unicamente do dinheiro e contribuições dos leitores, eu acho que não é um modelo sustentável para todos. Eu acho que pode funcionar em alguns projetos, mas eu acho que na maior parte deles não é sustentável, assim, digamos, sobreviver de doações. Nós realmente precisamos de pessoas que invistam profissionalmente no jornalismo. E que acreditem no papel do jornalismo e o papel importante que desempenha na democracia, não é? Que Exato, hoje em dia porque está extremamente ameaçada. ninguém vai colocar ali seus milhões ou bilhões ou 1.000 milhões, como dizem aqui, sem acreditar nesse ideal jornalístico, né? Mas acho que ainda vão existir mais pessoas assim que acreditem, né? Porque muito se fala na crise financeira, mas assim, o dinheiro existe, né? O dinheiro existe. Não, talvez o dinheiro pode não existir da parte do leitor, mas lá está. Eu não acho que a solução seja só que o leitor pague por todo o nosso trabalho. Eu acho que isso não é viável. Eu acho que é preciso que outras fontes de rendimento realmente vejam o jornalismo como esse pilar essencial da democracia e de que sem o trabalho dos jornalistas, né, usando novamente o clichê, a democracia morre. Né, e que também isso é bom para os negócios, no sentido de que se uma democracia forte, um país bem estável economicamente, também é bom para os negócios, não é? Porque nas ditaduras só prosperam aqueles que são amigos dos ditadores, né? Não é uma economia livre. Então, eu acho que isso está tudo interligado. E eu sei que talvez essa minha visão irrite alguns colegas que gostem mais desse modelo, digamos, de doações e de contribuições, mas pelo menos a minha experiência e aquilo que eu acredito do jornalismo tem que ser, precisamos de muito mais. Precisamos de muito mais dinheiro para conseguir fazer um trabalho que alcance um maior número de pessoas, um trabalho que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Amanda Lima, muito obrigada pela tua presença nesta entrevista central. Obrigada. Obrigada, Elsa.